Bem, Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições como os pagãos fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por sua muita repetição. O mantra é uma oração repetida que coloca você num estado alterado de consciência. E é isso que nós temos na música hoje. Os jovens, quando eles vão para alguns festivais, eles usam drogas. E eles usam mantras adaptados à música para colocá-los num estado alterado de consciência, para que outro poder se apodere deles. Portanto, os mantras, as orações repetitivas, são um símbolo de todas as religiões pagãs. Você o encontra no Islã, você o encontra no catolicismo, você encontra em todas elas. E de onde vem o mantra? De Babilônia. Ali você tem os sacerdotes pagãos de Baal com as suas miçangas de mantra, os seus rosários nas mãos. Ali você tem as divindades hindus com os seus rosários de mantra também nas mãos. E este, é claro, é um outro símbolo muito interessante. Este é o olho de Osíris. O olho do deus Osíris. O Deus que tem um olho só. Ali você o tem num altar de uma catedral católica da França. É sempre o símbolo de Osíris, o símbolo da forma masculina de Osíris. Ou da forma feminina, a vaca sagrada, a deidade feminina. Ela era adorada no culto de fertilidade como uma vaca que dava leite, que nutria o seu filhote, ou como uma linda mulher. E claro, tristemente, você tem esse símbolo provavelmente no seu bolso agora mesmo, se você tem uma carteira. E ali você tem o mesmo símbolo, o triângulo de 60 graus, que significa 60-60, o triângulo 666, nos mistérios, o zero não conta nada. Então, você tem 360 graus, você tem 3, 6 e 0, você tem 9, 9 é o 6 de cabeça para baixo, 9 é um dos maiores números do ocultismo, e ali você tem o mesmo símbolo no altar católico. Aqui ele aparece no movimento da Nova Era, e quando você vai às catedrais, você o encontra por toda parte, o símbolo de Osíris. Ali está ele na frente de uma catedral jesuíta. Aqui você tem a concha, símbolo do universo. Havia 360 graus no universo. Havia 36 salas por falar nisso. Todos os nossos sistemas são cheios da cultura pagã. Se você pegar um baralho, há 4 naipes, há 4 estações, há 52 cartas, há 52 semanas num ano. Porque você tem este movimento através do zodíaco, dos planetas. E tudo isso aparece no baralho, no xadrez, em todos esses jogos. Mas em qualquer lugar, a concha era o símbolo do zodíaco e do movimento através do zodíaco. Poseidon era um deles. E aqui você tem, nesta igreja católica, João Batista usando a concha cóptica com um símbolo pagão para batizar Jesus. Percebam que a água aqui está sob a forma da deidade feminina. E ali está, sobre os arcos das igrejas. Ali você tem Vênus, nascida da concha. E é claro, um dos símbolos, e é claro, trata-se de um símbolo importante na Igreja Católica, na Catedral de São Pedro. Todo símbolo pagão você encontra lá. E é claro, um dos símbolos mais importantes da Igreja Católica é a Catedral de São Pedro. No entanto, você encontra qualquer símbolo pagão ali. Se está no paganismo, você encontra no cristianismo. O globo, outro símbolo da deidade pagã, aqui está o deus Mitra segurando o globo que representa o universo. Ele é a outra divindade. Onde se encontra, será, o maior globo do mundo? Está no alto da Catedral de São Pedro. Por falar nisso, aqui está uma rosa cruz. E ali, esses símbolos, e eles têm uma conotação de fertilidade, que nós não vamos discutir em detalhes agora. Aqui está o globo também. Você vai encontrar muitos globos aqui. O globo como símbolo de Mitra.
Este é Tammuz, mas eles dizem que é Jesus com o rosário ao redor do pescoço e com o globo em sua mão. O mesmo com essa estátua aqui, o globo na mão, a adoração do Sagrado Coração que você encontra no catolicismo. Ali está entre os astecas, você o encontra em todas as culturas pagãs. Vem de Babilônia. E se você for para o Vaticano e observar o principal centro desse tipo de adoração, você encontrará todos os símbolos da adoração do Sol bem ali na Catedral de São Pedro. A adoração do Sol, a adoração da Lua. Aqui você tem as pilastras serpentinas da abóbada de Bernini. Você tem todos os aspectos da adoração do Sol. Você tem até a cúpula, que é conhecida como a cúpula do Sol, símbolo da adoração do Sol. E no chão das catedrais, você encontra os símbolos do zodíaco. E a observação das estrelas, a astrologia, todas essas coisas que faziam parte da cultura dos caldeus. E agora, até os presidentes das nações do mundo se transformaram em observadores das estrelas e ficam dizendo às pessoas o que fazer. O mundo não mudou nem um pouco. A Porta Dourada na Capela de Santo Inácio, esta aqui fica em São Francisco. Ali você tem o unicórnio e ali você tem todos os antigos sistemas, desde a fênix até o dragão, ao pavão, ao antigo Rho e o Ki, que representam 660, mais o círculo, que representa o 6 ou o 9. Lembrem-se do círculo ao redor dele. 360 graus. 3 mais 6 mais 0 igual a 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo. Você tem aquele símbolo pagão em muitos dos altares e ele representa 666. É isso que ele representa, quer você goste disso ou não. Você tem o bastão e o unicórnio. Agora, vamos nos aproximar do Papa e vamos ver se ele literalmente representa as antigas divindades. Aqui você tem o Deus Águia com um cone de pinho, símbolo da fertilidade. Aqui você tem o antigo querubim alado com um cone de pinho, que era símbolo desse poder através do culto da fertilidade. O maior cone de pinho e o bastão você encontrará aqui, um dos maiores pelo menos, aqui na adoração de Osíris. Esta é a divindade egípcia. Osíris tinha o cajado do pastor com um cone de pinho sobre ele. E ali você tem uma divindade hindu com um cone de pinho na mão. Então, eles são tudo a mesma coisa. Aqui como símbolo da religião mexicana, os pinheiros no Natal, tudo isso é interessante. Ali você tem Dionísio com o seu cajado com o cone de pinho sobre ele. Ali está Baco com o cone de pinho. E ali está o maior cone de pinho do mundo no pátio do Vaticano. Ali está outro no pátio do Vaticano com o símbolo da deidade feminina, porque Ísis sempre caminhava com 2 pavões, símbolo da fertilidade na Praça do Vaticano. Ali está o cajado de pastor do Papa. Ele sempre tem o cone de pinho sobre ele. Vocês acham que eles sabem o que estão fazendo ou você acha que tudo isso é simplesmente azar? Bem, isso não pode simplesmente ser azar. Não pode ser azar. Este é o cajado que o Papa atual usa. E é o mesmo, por falar nisso, que o Papa anterior usava. E ele tem esta cruz, uma cruz torta. E ele tem Jesus aqui como se formando um triângulo de 60 graus. Ali está o cone de pinho no seu cajado e a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Ali está o cone de pinho no seu cajado e a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Você a encontra na adoração a Lúcifer. Você a encontra na adoração a Satanás. Você a encontra em lugares que você menos esperaria. E as festas pagãs do cristianismo? O símbolo solar e as festas da França. Nós temos o solstício do verão, o solstício do inverno. Aqueles que participam das festas de São João e da festa da Imaculada Conceição, eles saltam sobre o fogo. Esses são festivais católicos, mas são também festivais pagãos. Aqui você tem a antiga adoração europeia do sol e a adoração aos druidas.
fogueiras. Exatamente a mesma coisa. Acende-se a fogueira, o movimento circular dos druidas. Os druidas hoje estão vivos e muito bem na Inglaterra. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que sua adoração... Bem, não vamos entrar em detalhes. Vamos deixar um pouco para mais tarde. É porque eu fico muito animado. A Torre em Chamas, esse é o festival de São João em Urbis, Jesus, e é adorado nesta catedral em Roma como Tammuz. Agora eles o chamam de Bambino, o bebê Jesus. Mas olhem para ele, coroado com ouro e prata. Este é o boneco mais precioso que você pode imaginar. Aqui estão todas as letras que escrevem Bambino. Aqui está, Tammuz. Jesus não veio assim, veio? Meu Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não veio vestido em ouro e joias e prata, sendo adorado como um bebezinho dessa maneira. Aqui estão escritas as letras antigas. O catolicismo ensina que você pode ser perdoado antes de cometer pecados. Mesmo hoje em dia. E aqui você tem a Santa Escada. E sobre essa escada, o catolicismo faz alegações surpreendentes. Mesmo hoje em dia. Parece inacreditável. Esta é a escada na qual Jesus ficou em pé quando foi condenado por Pilatos. E ele estava com a coroa de espinhos, e o sangue gotejou, e há gotas de sangue, supostamente nesta escada ainda hoje. E eles colocaram pequenas placas sobre elas. Agora você pode se arrastar por essa escada, e se você fizer isso, e se você beijar os lugares onde as gotas de sangue supostamente caíram, então você consegue 90 dias de perdão. 3 meses de graça, antes do pecado. Você pode sair e se divertir. Você tem 3 meses de antecipação. Por falar nisso, de onde veio essa escada? Claro, a escada de Jesus estava em Jerusalém. Como é que ela veio parar aqui? Roma alega, e você pode ler isso ainda hoje, que ela apareceu uma noite transportada por anjos de Jerusalém e chegou até Roma. E ali estava ela em pé, numa manhã, e eles decidiram então construir uma catedral ao redor dela. Você pode acreditar nisso se você quiser. Vamos falar sobre a missa agora. Esta fotografia vem da Igreja de Todas as Nações. E você nota aqui que o altar está sobre uma rocha. Agora, em todas as religiões pagãs, você tem a adoração da rocha, a adoração da rocha santa. E Deus, no Velho Testamento, constantemente nos adverte contra essas rochas santas. O catolicismo está cheio dessas rochas. Os católicos ensinam que o sacrifício da missa é e deveria ser considerado o mesmo que aquele da cruz, no qual a vítima é o mesmo, isto é, Jesus Cristo nosso Senhor. Está no Catecismo do Concílio de Trento, parte 2, capítulo 4. Esta não é qualquer fonte. Assim, Cristo é sacrificado todas as vezes que acontece uma missa. Mas Hebreus diz que eles crucificaram de novo para si o Filho de Deus, Hebreus 6:6. E quantos sacrifícios diz a Bíblia que Jesus fez para todo sempre? Um sacrifício para todo sempre. Então, o sacrifício da missa é, em certo sentido, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. Ele continua a sacrificá-lo. E o crucifixo onde Cristo fica, o crucifixo é um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Agora, no paganismo, a cruz era também adorada como um símbolo do sol, é claro. E Lúcifer transformou-a em um de seus principais símbolos. Agora, Hebreus 10:14 diz, com uma oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles a quem ele santificou. Se você olha no Vaticano, isso vem do Museu do Vaticano. Você tem um anjo que carrega a tríplice coroa que apoia Cristo sobre a cruz, mantendo-o na cruz. Então, o crucifixo, em certo sentido, é um símbolo da vitória sobre Cristo. E comer o pão
é um ritual pagão antigo. A Eucaristia, ou hóstia, tem as letras IHS sobre ela. Isis, Horus e Sete. E a hóstia vem da palavra latina para sacrifício. A hóstia redonda, cujo formato redondo é tão importante no mistério romano, é outro símbolo de Baal. Então o formato redondo é um símbolo do sol. E aí você o tem mesmo no lado da cruz, que também é um símbolo do Deus Sol. Muito bem, aí está. Na Síria, nós temos o símbolo do Sol, que era redondo, e foi colocado na meia-lua, que era o símbolo do nascimento no útero do Deus Sol. E ele era chamado Baal Haddad. E sempre havia uma estrela na lua. E a estrela representa a estrela do Oriente. Ela era chamada de Cão Maior. E era uma representação de Sírio. Agora, lembrem-se dos antigos magos, os 3 reis magos que vieram a Jesus, está bem? Agora, o ocultismo hoje em dia, em sua forma maçônica, ensina que os reis magos seguiram uma estrela do Oriente e a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta: se os reis magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no Oriente que representa Sírio, Cão Maior, e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então esse era o símbolo mesopotâmio antigo de Baal Haddad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do sol, o filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos, onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá. Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria. Se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal Haddad. Vejam comigo, aqui está o Papa com a hóstia. A forma redonda que representa Baal. Ali está ele com uma taça. Baco, deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o Deus masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua, e então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro com a hóstia. Ali você tem Baal Haddad.
Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. Que, por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois.